quanto estamos dispostos a mostrarmos e a revelarmos o nosso Deus ao mundo. Qual a maneira que temos de fazer isso? O que nós precisamos fazer? Precisamos, antes de mais nada, compreendermos quem somos. Entendermos a obra de Deus em nosso favor, para que assim a gente possa se comprometer com a vontade de nosso Deus. Comprometer pessoalmente com o que Ele deseja, com o que Ele planejou para nós. Depois disso, devemos quebrar paradigmas em nossas vidas, nas nossas atitudes, na maneira de pensarmos, na maneira de vivermos, para que a gente possa cumprir a vontade do Pai. A gente precisa entender isso. Nossa vida se trata disso. Se trata de revelarmos o nosso Deus ao mundo. Como revelamos? Esta é a questão que a gente precisa entender. Somos chamados para vivermos o reino de Deus na terra. Somos chamados para andarmos como Cristo, sermos imitadores de Cristo, como filhos amados, imitarmos o nosso Deus. Como imitamos o nosso Deus? Podemos fazer isso? Essa é a questão. Nós precisamos entender que, para fazermos isso, nós temos que entender a obra de Deus em nossas vidas. Escravos do pecado, perdidos, Deus nos resgata, nos salva, nos compra por meio de Cristo Jesus. A obra de Cristo foi para nos comprar do pecado, nos tirar da escravidão do pecado e para nos fazer filhos de Deus. Mas a obra é muito mais extensa do que isso. Envolve fazer de nós uma nova criatura, um novo ser. Ele nos dá da sua natureza. Ele nos faz a imagem de Cristo. Ele nos dá da mente de Cristo. Ele nos capacita para a gente viver o reino de Deus na terra, rejeitando as paixões humanas, a forma de pensar, para que agindo nos nossos relacionamentos, entendendo quem nós somos, sabendo que nós fomos feito novo ser, que recebemos um novo coração e que podemos, pela misericórdia de Deus e por meio da sua graça, agirmos como Cristo neste mundo, para que as pessoas, ao nos receberem, entendam que estão recebendo a Cristo e quando recebem a Cristo estão recebendo o Pai. Nós fomos enviados ao mundo para agirmos como Cristo. Por isso, precisamos aprender a quebrar os paradigmas da maneira de viver natural, rompendo as barreiras, destruindo as fortalezas, aniquilando os sofismas, para que a gente viva como o Filho de Deus, imitadores de Cristo, revelando o Pai, tornando o Deus invisível visível. Não na minha individualidade, mas parte de um compromisso pessoal com Deus e com sua vontade, para que através da família de Deus, a Igreja, o corpo de Cristo, nós que somos membros do templo que Deus está construindo, pedras vivas, possamos viver o reino de Deus neste mundo, revelando os valores eternos. Por isso, Cristo, quando iniciou o seu ministério, fez algo que era uma quebra de paradigmas. E ele começou na questão de perdoar os pecados, além de fazer os milagres que revelam e expressam o poder que tinha. Para destruir uma maneira de pensar, uma forma de pensar. Isso está lá em Lucas, no capítulo 5, versículo 20 a 26, que diz: Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu amigo, os seus pecados estão perdoados. Os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar: quem é esse homem que blasfema contra Deus desta maneira? Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer ao paralítico:
seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande. Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou diante de todos, pegou a cama e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e cheios de medo. Louvaram a Deus dizendo: que coisas maravilhosas nós vimos hoje. Que nós precisamos revelar ao mundo para que as pessoas testemunhem acerca das coisas maravilhosas que eles estão vendo. Quando a igreja, a família de Deus, o povo de Deus, compreende a sua responsabilidade e age como Cristo. É tempo de pararmos, é tempo de refletirmos qual o nosso compromisso com o Pai e com sua vontade. Nós precisamos entender que somos chamados para vivermos neste mundo segundo os valores eternos, segundo os valores do reino de Deus, para manifestarmos as virtudes de Deus ao mundo, para revelarmos a graça e o amor de Deus. E não existe coisa maior para expressarmos o amor de Deus e a graça de Deus do que perdoarmos os pecados. Perdoarmos as ofensas que recebemos, as mágoas que padecemos. Perdoar as pessoas por não compreenderem, por não entenderem, e sermos instrumento e luz neste mundo para revelarmos o Deus invisível. Temos que crescer, temos que amadurecer, temos que entender o nosso papel neste mundo para que, quebrando paradigmas, possamos revelar coisas maravilhosas às pessoas. Revelarmos o nosso Deus. E precisamos, antes de mais nada, entender que a grande quebra de paradigma está em nós mesmos ao compreendermos que Deus nos libertou, que fomos libertos por meio de Cristo Jesus, que Ele nos comprou para vivermos o reino de Deus na terra. Fomos libertos, somos livres, temos as nossas vistas restauradas para enxergar e compreender a vontade de Deus. O que precisamos fazer? Comprometer com o reino de Deus, com a vontade de Deus, com o querer de Deus e buscar o conhecimento daquele que nos tirou das trevas para que a gente possa viver plenamente toda a sua vontade. Só assim, paradigmas serão quebrados, o reino de Deus será revelado e encheremos, como família, como povo de Deus, a terra com o conhecimento da glória de Deus. Mas precisa partir das nossas vidas, do nosso compromisso pessoal com Deus e com sua vontade. Buscar o conhecimento, buscar o entendimento, buscar a compreensão de quem é o nosso Deus e da sua obra em nossas vidas, para que, entendendo, possamos revelar Ele ao mundo através da sua família, do seu povo. A gente precisa crescer. Precisamos amadurecer, precisamos ser instrumento de Deus neste mundo. Pois só assim, cumpriremos o nosso papel, reconciliando as pessoas com Deus, rompendo barreiras, destruindo fortalezas, aniquilando sofismas, pois a nossa luta não é luta contra a carne nem contra sangue, não é regras, mas sim de derrubar tudo aquilo que escraviza e que impedem as pessoas de conhecerem a Deus e até mesmo nós de conhecermos a Deus. Por isso, os paradigmas precisam ser quebrados. Precisamos aprender a entender que essa situação em que nós vivemos precisa ser totalmente desconstruída
para que possamos construir segundo os valores eternos. Essa é a obra de Deus em nós, fazendo de nós um novo ser, para que nós revelemos o Pai ao mundo. Que a gente possa entender, compreender e viver a plena vontade de nosso Deus, revelando o seu reino e sua glória. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.